Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje para o tema A Sutileza da Imoralidade Sexual. Essa lição ela é muito preciosa porque nós vamos trazer algumas elucidações sobre alguns comportamentos distorcidos. E esses comportamentos eles são incentivados por todos os mecanismos de comunicação que estão à nossa volta, que trazem comerciais, filmes, novelas com forte apelo sexual. E além disso, os próprios mecanismos educacionais, universidades, escolas, enfim, ao longo das últimas décadas, eles têm protagonizado um enfrentamento aos valores judaico-cristãos. Esses valores apresentam o sexo e a sexualidade como algo sagrado, que deve obedecer a critérios. E esses critérios, eles surgem do entendimento que nós temos da preciosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ao longo dos anos, a palavra de Deus ela vem sendo atacada. A partir da década de 60, começaram movimentos que o comentarista da nossa lição vai chamar de revolução sexual. Esses movimentos, eles buscam desconstruir os valores judaico-cristãos de uma forma especial no que diz respeito à sexualidade. O querido professor deve ter em mente que essa aula ela tem como objetivo o fortalecimento do nosso entendimento bíblico, denunciando a pecaminosidade na imoralidade sexual. Em nenhum momento devemos fazer concessões dentro dessa temática. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina não deve ser de forma nenhuma relativizado, banalizado. A palavra de Deus é a nossa verdade absoluta e assim continuaremos pregando. Então, o tópico de número 1 desta lição vai apresentar exatamente o tema que busca um pouco o contexto histórico, o tema revolução sexual, no qual o nosso comentarista vai apresentar uma série de enfrentamentos que têm acontecido, inclusive a partir da década de 60, que visa desconstruir os paradigmas que temos, os valores que temos baseado na palavra de Deus. Essas contestações, elas visam normalizar alguns comportamentos imorais que são claramente combatidos pela Bíblia Sagrada. Entre eles, o sexo pré-conjugal, o sexo extraconjugal e a própria homossexualidade. É importante destacar que nós, como cristãos, devemos amar todas as pessoas, acolhê-las, respeitá-las, porém, não devemos de forma nenhuma concordar com práticas que ofendem a santidade de Deus e vão na contramão dos ensinos da Bíblia Sagrada. Amar não é concordar com tudo que o outro faz. Por exemplo, nós amamos os nossos filhos. E exatamente por amar os nossos filhos, as nossas crianças, nós constantemente estamos corrigindo-os, dizendo não, apresentando fronteiras, limites, o que eles podem fazer e o que não podem fazer para o seu bem, para a sua segurança. Essa é a demonstração do nosso amor. Não é só dizer que ama, é ensinar, é proteger, é orientar. Da mesma forma, nós devemos amar todas as pessoas, inclusive aqueles que caíram em erros que são denunciados pela nossa lição. Devemos orar por estas pessoas, inclusive oferecer-lhes ajuda, porém, sempre ensinando aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós queremos deixar um texto das Sagradas Escrituras, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e também o versículo 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, a nossa lição, essa lição de número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual, ela vai denunciar 3 distorções. A primeira distorção é a prática da fornicação, que é uma prática reprovável, rejeitada pela palavra de Deus, que consiste na prática sexual de pessoas solteiras, ou também podemos chamar de sexo pré-conjugal. A segunda distorção é o adultério. O adultério hoje, pelas leis, não é crime, porém continua sendo pecado. É a ruptura de uma aliança, é o desrespeito a um compromisso. O adultério é quando alguém desrespeita a aliança que fez com o seu cônjuge, diante de Deus, diante das autoridades, e comete um ato de traição, um ato de engano, envolvendo-se intimamente com outra pessoa. E a terceira distorção é a homossexualidade, algo que a Bíblia chama claramente de abominação, que vai contra aquilo que Deus planejou para os seres humanos. Hoje existe uma militância, todo um movimento, patrocinado inclusive por mídias com grande poder na área da comunicação, e esse enfrentamento tenta, antigamente era até de uma forma sutil, hoje não dá mais nem para dizer que é sutil, porque existe uma tentativa de uma ditadura das chamadas minorias, uma ditadura de opiniões, aonde você ter a sua liberdade de expressão, você já é automaticamente criminalizado por defender aquilo que você pensa com base na palavra de Deus. Então esse enfrentamento tenta silenciar a igreja quanto a princípios que são claramente defendidos na Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos defender, nós vamos ensinar aos nossos alunos o padrão do sexo e da sexualidade dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O sexo é algo santo que, praticado dentro do contexto do casamento, serve tanto para a procriação como para a recriação do casal. É algo santo que protege e que promove alegria e prazer dentro daquilo que Deus estabeleceu. O sexo passa a ser visto não como um fardo dentro do casamento, mas como algo complementar e suplementar para a felicidade do casal. Fazer concessões dentro do contexto da imoralidade sexual certamente é um atentado para a saúde da igreja. Por isso, nós precisamos preservar os nossos princípios, os nossos valores, orientar as próximas gerações a obedecerem à Bíblia Sagrada e certamente Deus dará vitória e a bandeira do Evangelho continuará sendo hasteada e o nome de Jesus sendo glorificado. Que Deus lhe abençoe e tenha uma excelente aula.